Tem quem diga que herança é um negócio meio maldito, porque para você receber alguém que você ama muito, tem que morrer. Mas depende, viu? Tem legado que se passa de pai para filho ainda em vida, e melhor ainda, aproxima, aquece o coração, deixa bons momentos na memória. Quer herança melhor do que uma herança musical? Para conversar sobre esse patrimônio sem tamanho que alguns têm o privilégio de receber, nós convidamos uma família com mais de 3 gerações de músicos, a família Krieger. Então, o senhor Edino, maestro e compositor, a Nina, que é estudante, e o Edu, músico e compositor. Muito obrigada, Edu. Lindo. Que boa forma de se começar qualquer coisa, né? Um dia, um programa, a vida. Sempre cai bem, né? Sempre cai bem. Sonzinho ambiente. Delícia. Provavelmente o seu Edino já trouxe isso desde que o Edu não era nem sonhava em nascer, o senhor já estava recebendo a sua herança musical e depois passando adiante, né? Seu Edino, como é que a música entrou na vida da família? Bem, entrou na minha vida porque eu nasci praticamente dentro de uma família musical, né? O meu pai aprendeu sozinho, quando ainda adolescente, né? Aprendeu a tocar vários instrumentos, né? Violino, clarineta, saxofone, violão. E à noite ele começou a frequentar grupos de choro, né? E pulava a janela com violino ou clarinete debaixo do braço e ia fazer choros com os amigos, tal, né? E com os irmãos que ele ensinou a todos eles, né? Então eu nasci, digamos assim, as minhas primeiras lembranças da área de música eram essa música que eles faziam na família, né? Uhum. Várias vezes faziam reuniões, né, da família e tal. Eu tinha 3, 4 anos quando assistia essas rodas de choro que faziam em casa, né? E é bonito perceber que a música traz uma memória muito antiga, né? Porque é raro uma pessoa ter lembranças de 3 anos de idade, mas a música traz isso, né, Edu? Você também passou por isso, assim? Você tem lembranças antigas? Tenho sempre também. Engraçado porque meu pai casou com minha mãe, que é uma pessoa que gosta muito de música. E ela tem uma família também muito ativa musicalmente, embora os meus tios não sejam profissionais, os irmãos dela, todos também gostam muito de promover rodas de música. Então eu cresci também nesse ambiente, embora estimulado pela minha família materna, né, mais do que pela paterna, porque a família do meu pai é do sul, então muitos dos irmãos ficaram por lá, né? E os irmãos da minha mãe deram continuidade nessa atividade musical caseira. Então eu lembro também de criança pequena ver os meus tios tocando, batucando, cantando sambas. Eu tenho isso na minha memória bem remota. Agora, meu pai tem uma história interessante que quando ele ganhou o primeiro violino do meu avô, presente do meu avô, para estimular ele a ser um instrumentista, a estudar música, ele teve uma iniciativa brilhante, né? Qual foi, seu Edino? Na verdade, o senhor, no caso, teve um estímulo focado na intenção de que o senhor viesse a ser músico, então. Sim, evidentemente. O meu pai sempre quis que eu fosse músico, né? Ele sempre me estimulou. E esse estímulo começou quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, né? Que ele me deu de presente um violino. Um pequeno violino, mas era um violino de verdade, era um violino de autor. Não era desse violino de plástico, não, entendeu? Ele me deu o violino de presente e foi trabalhar, né? Quando ele chegou de noite em casa, disse: o que você fez com o violino? Eu disse: olha, pai, o violino estava muito sujo. Porque meu pai tinha passado resina no arco, tinha afinado o violino, e a resina sempre solta aquele pozinho branco no tampo do violino. Eu achei aquilo um horror, achei que ele estava muito sujo. Então eu disse: olha, eu peguei o violino, agora ele está limpinho, porque eu lavei o violino, botei dentro do tanque de lavar roupa, esfreguei bem e pendurei no pessegueiro que ficava atrás de casa para secar no sol. Aí ele destruiu o violino. Nós fomos lá ver, só tinha uma opção de canoas debaixo do pessegueiro, entendeu? A corda do pescoço do violino pendurado lá no violino. Essa foi a minha grande estreia. Assim nasceu um músico brilhante, destruindo. Gente, e a Nina, então, cresceu não só no meio musical, mas cresceu ouvindo todas essas histórias, né, Nina? Como é que foi essa infância submersa nessas histórias e num meio tão musical, né?
Ah, é muito bom sempre. Meu avô é o maior contador de história. Ele tem várias histórias, assim, desde que ele era pequeno. E eu cresci ouvindo isso. E é bom que dá um incentivo, cria um interesse, assim, por música, essas coisas, todas essas coisas que ele conta. Eu ficava, realmente, interessante. Quero ter essas histórias um dia, assim, na minha vida também. O primeiro instrumento que eu dei a ela foi uma guitarra que ela pediu. Muito, porque eu também só dou depois que pede muito. Né? Porque ficar dando instrumento para o instrumento ficar parado é ruim. Então, quando ela tinha uns 10, 11 anos de idade, se interessou por tocar guitarra. E eu dei para ela. E ela praticou, mas era uma coisa também para diversão. Nina ainda não encontrou ainda um caminho profissional que tenha necessariamente a ver com a música. Né? Bom, música é coisa mesmo de família, mesmo porque o universo musical é uma grande família. Talvez vocês conheçam o Martal. A gente foi até a oficina dele para ouvir um pouquinho da história da família Martal e em relação à música. Vamos ver. Para mim, ela foi uma coisa que me ajudou a achar algum tipo de centro de referência, entendeu? Porque eu gostava das coisas, mas assim, no momento que eu descobri a música, eu descobri o som, eu descobri o instrumento, eu descobri o arrumar o instrumento e foi tudo junto. Meu pai tocava, mas eu nunca tinha visto ele tocar, porque meu avô tocava piano, mas ele lia. E ele não admitia que o meu pai tocasse piano sem estudar música. Então foi uma ironia que dos irmãos foi o único que não estudou música, mas era o único que realmente era músico. Eu acho que o incentivo, tu vê uma coisa perto, te aproxima daquilo, entendeu? Isso é uma coisa que eu falava para ele. Não precisa tocar, porque uma coisa é ter relação com o instrumento, outra coisa é tocar. Então eu nunca quis que ele fosse prodígio, fazer tocar brasileirinho com 2 anos de idade, nunca foi a intenção. O meu objetivo com ele era a relação com a música e principalmente a relação com o instrumento. Com meu pai, música não tinha como fugir, né? Então, como ele falou, quando eu tinha 1 ano de idade, um amigo luthier fez uma guitarra pra mim, uma guitarra meio miniatura, assim. E essa eu comecei a tocar, e eu me lembro que eu tinha... 2 anos, né? Tu ganhou. Com 2 anos eu ganhei a outra. E foi isso, eu tocava ela direto, assim, aí depois... Mais pra frente, meu pai me deu um violão. Só que quando eu fui crescendo, eu fui começando a perder... Eu não gostava mais tanto de tocar. E meu pai todos os dias me falava, filho, pelo menos fica, sei lá, 1 hora agarrado com essa guitarra, não precisa nem tocar. Só fica perto dela, que isso já vai melhorar a sua vida. Muito legal, né? Agora, Nina, ele fala uma coisa que eu queria saber se para você procede também. Não dá para fugir? Não, não dá de jeito nenhum. Eu cresci desde que eu tinha 5, 6 anos, eu vou em show do meu pai, ver todo Réveillon, assim, família tocando, aí eles me davam um chocalhinho para eu ficar chacoalhando, assim. Uma coisa que vai crescendo junto comigo, não dá para fugir mesmo, não. E o que você faz com a música hoje? Só brinco. Só brincadeira. Né? É uma coisa muito pessoal, no final das contas. Né? Só pra mim. Te dá conforto dá. quando você tá num meio musical? Porque te lembra uma coisa familiar, é muito familiar, né? É muito familiar. E até hoje, na própria família, assim, eu me sinto muito confortável brincando de tocar com eles de vez em quando. É muito bom. É muito bom, morro de inveja. Agora, o Martal fala outra coisa também muito interessante, né? Ele fala que ele encontrou o centro dele com a música. Vocês têm essa sensação também? O senhor encontrou seu centro com a música ou foi uma coisa quase que conduzida? Não, na verdade, a música me encontrou, não é? Quer dizer, porque eu fui levado a estudar música, mas eu sempre gostei muito de música, né? Tanto eu que com 10, até dos 10 aos 14 anos, eu fazia concerto, eu acabei estudando violino, não esse que eu lavei, mas eu aos 7 anos ganhei um violino novo, enfim, e comecei a estudar realmente violino com meu pai. E cheguei a tocar bastante bem, né? Ainda pré-adolescente, eu fazia dos 10 aos 14 anos, eu tocava, fazia recitais, né? Pela minha cidade, nas cidades vizinhas, etc. e tal. E foi num desses recitais que eu recebi uma bolsa de estudos do governador Nereu Ramos para vir para o Rio de Janeiro, de onde eu nunca mais saí. Enfim, eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa senão música, né? Quer dizer, a música, na verdade,
digamos assim, faz parte de mim, não é? Quer dizer... Tem um negócio interessante que ele falou da música Me Escolheu, que a gente tem essa piada entre músicos que passa por isso, de que é uma profissão que escolhe a gente. Então, tem pessoas que a gente vê estudando instrumentos, se dedicando e fazendo aula, mas que a música não quer nada com ele. E eu acho que mesmo que a pessoa não seja um músico profissional, se ela tem essa convivência na família, de alguma maneira ela consegue desenvolver alguma carreira ligada a isso, né? Então, os meus filhos, a Nina e o Cauã, que hoje tem 10 anos, meu filho, eles têm a musicalidade muito forte dentro deles, mas não quer dizer que eles precisem ser necessariamente instrumentistas. Eles podem trabalhar dentro de outras áreas, de outras profissões que possam ter alguma relação com a música. Você deixou bem livre, né? Eu deixo muito livre. Eu acho que é importante que essa herança musical ela não se transforme numa imposição para que a profissão da pessoa seja, né, ser necessariamente músico. Essa imposição eu acho que não vale a pena. Você tem alguma ideia, assim, de se vai fazer música ou se já excluiu essa possibilidade? Ou é uma coisa que você leva muito tranquilamente? Não, excluir a possibilidade eu não excluo, porque música é uma coisa que eu gosto muito, assim. Só que, eu não sei, pode aparecer qualquer coisa, sabe? Eu gosto muito de tocar, de brincar, de fazer musiquinha no computador, umas coisas assim. E pode vir qualquer coisa. Se vier, eu acho muito bom, assim. Não tem nada como. O meu irmão caçula, que é um músico brilhante, muito engajado e muito comprometido com a profissão dele, trabalha em estúdio, faz trilha sonora. Ele, até os 15, 16 anos, ele tinha essa relação que a Nina tem com a música, de muito despojamento. Mas quando ele tinha a idade da Nina, 17, 18 anos, ele resolveu, vou ser músico. Correu atrás de cursos, se matriculou, foi buscar essa formação acadêmica e hoje é um músico brilhante. Então, a idade em que você começa a se preocupar com a carreira musical não é tão importante. Pouco importa. Na verdade, é o momento que você encontra a música e a música encontra você, exatamente. Talvez. Agora, então, eu vou te pedir uma coisa que a gente vai encerrar esse bloco com você tocando de novo, Edu. Pode ser? Pode uma ser. Música que você acha que traduza a relação familiar de vocês, de certa forma. Vou tocar uma música que é do meu avô, pai do meu pai, que eu não conheci, mas que eu peguei um samba que ele compôs na década de 20 e fiz uma letra para me tornar um parceiro musical, embora não tenha convivido com ele aqui nesse plano, mas no plano da música a gente se encontra nessa parceria. Um samba que ele fez que se chama Só Pra Quem Pode, da década de 20, e eu fiz a letra. A felicidade está noutro lugar. Fui tentar ser feliz, vivendo sem amar. Hoje eu choro de rir, mas vou rir pra não chorar. Tive tudo que eu quis, sem ter meu grande amor. Eu sei, riqueza de valor haverá só pra quem pode amar. Poxa, que delícia, muito bom. Grande encontro de gerações. Obrigada, Edu. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí não, a gente vai continuar com essa herança musical. Estamos de volta falando sobre herança musical. Comigo aqui no estúdio, a família Krieger. Seu Edino Krieger, Edu Krieger e a Nina Krieger. 4 gerações, né? Como a gente falou no bloco anterior. Queria mostrar para vocês de novo mais um pouquinho do que os Martal trouxeram para a gente, ou seja, música é quase osmose. Vamos ver. A minha participação é o meu exemplo, né? Eu sempre fui um incentivador e eu acho até que se eu peco é por excesso. Mas assim, eu botei na minha cabeça, e já falei para ele isso também, que tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Tudo que eu puder ajudar, tudo que eu puder investir, eu vou fazer para ele. Então eu procuro incentivar, mas não achar que ele está pronto. Mas manter essa coisa que a música é um estudo para o resto da vida.
Tu tá sempre aprendendo e sempre vai ter alguma coisa para aprender. Eu realmente me sinto muito confortável tocando. E no palco também eu não fico nervoso, eu fico muito tranquilo. Eu sinto como se fosse minha casa, assim. Meu pai, ele tá me influenciando todos os dias. Ele sempre chega pra mim e ele fala: e aí, tocou hoje? Não sei o quê. A idade que ele já está começando, já está trabalhando tudo, foi quando eu comecei a pegar no violão. Então, por exemplo, para ele, pô, com 18 anos, ele vai estar muito mais habilitado para ser músico do que eu era antes. Eu sei que vai ser um caminho muito difícil, mas é o que eu vou seguir mesmo. Não tem como. É bacana porque ele fala um pouco do que a gente finalizou o programa falando, né, dessa ideia de que a idade pouco importa, né? Agora, isso ajuda na relação pais e filhos? O senhor acha que traz alguma aproximação maior? Ah, certamente, evidentemente que traz. Eu acho interessante que todos três tentaram fugir da música, né? O mais velho fez jornalismo, né? Chegou a atuar como jornalista. Dos etc. seus filhos, né? É, dos meus filhos, né? O Fernando. E hoje ele é curador de música da fundação do Instituto Moreira Salles, né? Quer dizer, o apelo... Que é um conhecedor natural da música, né? Exatamente. O apelo da música foi mais forte, né? Esse aqui, ele chegou a se matricular num curso de Ciências Sociais. Fiz vestibular. Ele fez vestibular, passou brilhantemente, etc. e tal, né? Ficou um ano, acho que, na Faculdade de Ciências Sociais, né? E lá, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu organizar um pequeno grupo de choros lá, enfim, entende? Com os colegas de lá. Saiu de lá e foi fazer a faculdade de música no Rio, né? Quer dizer, a vocação musical falou mais alto. E o meu irmão caçula O fez vestibular caçula para era a biologia. nossa grande esperança, porque ele era muito interessado em biologia, né? Ele era um aluno brilhante de biologia. Ele fez o vestibular de biologia, passou em segundo, terceiro lugar, na Federal, né? Bom, e foi lá estudar biologia no Fundão e nós pensamos, finalmente nós temos um que não vai ser músico, vai ser um biólogo, né? Bom, um ano depois, nem meio ano depois, ele abandonou o curso de biologia e foi se matricular, fez vestibular de música, passou brilhantemente e é músico. Enfim, quer dizer, realmente uma Puxa. uma vocação irresistível, né? Tá no sangue, né? Tá no sangue. Outra coisa que eu achei interessante que ele fala, Edu, do fato dele estar no palco e estar muito tranquilo no palco. Isso pra você também é assim? Porque palco dá medo para a maioria das pessoas, né? Não, para mim porque eu sempre tive essa característica como temperamento. No colégio, eu era muito palhaço. Eu adorava ir lá pro meio da sala de aula e fazer bobagem, palhaçada, imitar professor. Eu era um bagunceiro. Então eu tenho isso no palco. Mas existem músicos que são extremamente tímidos, né? Como a Cássia Eller, o Ney Matogrosso, Chico Buarque, Paulinho da Viola. E não por isso eles deixam de ser artistas brilhantes no palco, né? A sensação que eu tenho sobre alguns músicos, até principalmente os mais tímidos, é que chega no palco ali, parece que... encontra uma outra forma de vencer aquilo, alguma coisa se transforma. Passa por cima, na verdade. Passa por cima, né? que é a tal da vocação, né? É onde ele está plenamente realizado, apesar da timidez, fazendo aquilo que ele gosta. Agora, a Nina parece mais tímida, assim, na família, né? Se destaca pela timidez, assim. Como é que é? Porque, na verdade, você tem dois caminhos a seguir. Ou você vai aderir à família nesse sentido, ou justamente pela família ser muito expansiva, musical e tal, de repente você vai se recolher, assim. Como é que você se sente nesse universo? É o que tem acontecido até agora, assim. Sempre que tá a família toda, eu sou a que fica mais quietinha lá no meu canto. É uma coisa minha que eu tenho mesmo, desde que eu sou criança, de ser. Por isso também que eu nunca pensei em seguir profissionalmente uma carreira musical, assim, porque eu, particularmente, não me sinto muito à vontade em palco. As poucas vezes que eu já estive, assim, não é um ambiente... Não acontece isso naturalmente para você, Pois né? é. Como é que é para um pai, no caso, ver um filho? Porque o Edu é um músico que no Rio de Janeiro está sempre nas melhores casas tocando e o pessoal segue, gosta e tudo.
Como é que é para o senhor ver, de repente, essa vocação passando para o seu filho e vendo que ele também encontrou na música um meio de viver da própria arte? Olha, não é muito raro, entendeu? As pessoas chegarem para mim e disserem assim, o senhor é que é o pai do Edu? Entendeu? Eu fico muito feliz. Eu me lembro sempre de uma história que conto de Mendelssohn, que foi um grande compositor, né? E ele era filho de um banqueiro, né? Que por sua vez era filho de um grande filósofo, né? Então, o banqueiro costumava dizer assim, antes eu era conhecido como o filho do meu pai. Agora, quando o jovem Mendelssohn começou a ser famoso, etc., ele disse, agora eu sou conhecido como o pai do meu filho, né? Então, comigo acontece mais ou menos a mesma coisa, né? Também. Quer dizer, porque eu, durante algum tempo, quando na adolescência, enfim, eu era o filho do maestro, né? E agora eu sou o pai do Edu. Né? Mas com certeza não é só o pai do Edu e o filho do maestro, o senhor também é muito reconhecido, né? Claro. Premiadíssimo, enfim. Referência. Agora, isso é uma outra questão também, né, Edu? Às vezes você nascer numa família de músicos, a gente vê muitos músicos passarem por isso, cantores e tal, parece que também tem uma cobrança muito grande, né? Principalmente se você for para uma outra vertente, mas e a tradição familiar, do erudito, enfim, isso pegou para você em algum momento? No meu caso, o que acontece é que pelo fato de meu pai ser um músico muito reconhecido e muito prestigiado, né, com uma obra de uma qualidade muito grande, essa expectativa sempre existe em relação ao que eu faço, né? Ser filho do maestro Edino Krieger já traz uma obrigação quase que automática de que o meu trabalho seja brilhante como o dele. O fato de eu ter seguido naturalmente uma outra carreira, um outro segmento, que é a música popular, me ajudou, porque essa comparação ela se torna mais diluída. Se eu fosse um compositor de música de concerto, se eu compusesse para orquestra, naturalmente a comparação ia ser direta em relação ao que eu faço e o que ele faz. E aí ia ficar ruim para mim. Ia ser uma meta alcançá-lo, né? Não, Ser igual. eu acho que podia ficar ruim para mim. É muito modesto. Seria muito difícil, né? Ser filho do Edino Krieger, né? Que tem uma obra dessa magnitude e conseguir atingir esse patamar. Né? Mas a expectativa em relação à qualidade sempre vai acontecer, porque o filho do Edino tem que apresentar um trabalho minimamente satisfatório em termos de qualidade. E eu gosto que essa expectativa exista, porque também eu me cobro, né, em relação ao resultado do que eu apresento. Frequentemente me pergunta assim, como é que você se sente fazendo a música clássica, né? Sendo respeitado nessa área e tal, tendo um filho que faz música popular? Quase um traidor, né? Como se fosse, digamos assim, dois universos incompatíveis, entendeu? Me perguntam muito se meu pai ficou muito chateado comigo por eu ser músico da área popular e ele um músico da área clássica. Se ele ficou chateado, eu falo que não, porque quem me apresentou a maioria das coisas que eu conheço, de choro, né, de música popular brasileira, foi ele. E depois as pessoas não sabem, por exemplo, não têm obrigação de saber, que a minha primeira experiência musical foi na área da música popular, ouvindo os choros da família, ouvindo a banda, o jazz band que meu pai formou com os irmãos e primos da família, fazendo o carnaval. Então eu assistia, com 3, 4 anos, os ensaios do carnaval da minha terra, entende? Então, eu mesmo fiz muitas vezes a música popular, eu sempre gostei quando eu era adolescente, gostava de cantar músicas do Noel, do Caymmi e tal, né? E aprendi isso com meu pai, né? Que foi exatamente um músico que, enfim, veio de uma cultura musical alemã e sempre se interessou pela música brasileira, né? Ele estava sempre antenado no que fazia, quer dizer, ele foi contemporâneo da Chiquinha Gonzaga e tal, e fazia esse mesmo... Estou aqui já viajando nessa história, voltando no tempo, porque deve ter sido exatamente, e ele fazia o mesmo tipo de música que se fazia no Rio de Janeiro naquela época, né? Gente, o programa é muito rápido e eu gostaria muito de encerrar pedindo para vocês trazerem uma marchinha. Vocês já tiveram algum trabalho junto com marchinha? A gente compôs não a marchinha exatamente, mas um samba de bloco, há uns 3 anos, que teve um bloco de carnaval no Rio de Janeiro em homenagem ao Vila Lobos. Que o carnaval aconteceu exatamente no dia do aniversário do Vila Lobos. Era sábado de carnaval e esse bloco foi
criado para homenagear 5 de março. Vila Lobos, 5 de março. Desfilou 5 de março, chamado Feitiço do Vila. E a gente fez o samba do bloco juntos, juntando essa linguagem erudita e popular. Ótimo, a gente já ouviu a sua parceria com seu avô, agora a gente vai terminar o programa ouvindo a sua parceria com essa maravilha. Vamos lá. Eu vou juntar Chopinho com Chopin, não me importa o amanhã, hoje eu só quero bar. Vou misturar Cartola com Ravel, Vila Lobos com Noel, pra ver que bicho dá. Eu vou mostrar que batuta batuca, que fagote no pagode pode dar um bafafá. Se Noel Rosa é um clássico nato, Vila Lobos é de fato um artista popular. Tem muita herança musical nessa música, né? Porque tem que ter muito conhecimento. Essa música traduz o diálogo entre Gente, a herança. maravilha. A minha única esperança de ter uma família musical está depositada no meu filho. E é pressão, hein? Eu tenho esperança ainda que a próxima geração esteja nessa linhagem. Muito obrigada, seu Dino, Edu Um e prazer. Nina. Foi muito agradável estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Obrigadão. E obrigada a você que acompanhou o programa pela TV ou pela internet. E se a sua família também compartilha um talento assim, especial, envie um vídeo pra gente. Você também pode sugerir um tema para os nossos próximos programas. Eu espero você. Até lá!